Segundo erro que você não pode cometer, não especificar no contrato de honorários aonde você vai chegar. Se você está sendo contratado para uma audiência, você vai só para uma audiência. Você vai botar no seu contrato. Ah, prof, mas para um ato eu vou ter que ter um contrato? Para um ato. O que aconteceu lá também num dos processos de OAB, né? Que eu cheguei a ver também. E aí, o que acontece? O advogado, ele foi contratado somente para atuar na audiência, só para audiência. Ele fez o contrato de honorários, mas ele não colocou, ele colocou a mesma coisa, ele colocou a ação e não colocou que era só para audiência. Resultado, o cliente dele, quando ele terminou, fez a audiência, que o cliente já tinha pago, pagou antecipado, aquela coisa toda, ele precisava ir para outra fase, né? Ia começar, ele perdeu, no caso teve audiência, ele fez as alegações finais lá, o juiz sentenciou, aí ele não fez mais nada, né? Acabou ali, ele iria sair do processo. Foi quando o cara chegou para ele e falou assim, tem um recurso para fazer. Ele falou assim, o recurso é tanto. Aí o cara chegou para ele e falou assim, não, mas a gente não já fechou, eu não já te paguei. Ele não explicou para o cara, ele não disse que ele estava sendo contratado somente para ir para audiência. Resultado, ele tinha cobrado um salário mínimo para fazer audiência, só para fazer audiência. E aí o cara fez a maior confusão e acabou na OAB. Ele foi lá e entrou com um processo de ética, né, por conta de uma infração ética, informando que ele tinha pago e ele não tinha realizado o trabalho dele. E resultado, por conta disso, ele acabou não entrando com recurso, não entrou, e ele fez besteira, porque ele não interpôs o recurso, que é uma das coisas que a gente sempre fala, né, Cris, que o recurso, pelo menos, eu interponho. Né? Eu interponho o recurso, mesmo que a pessoa não me pague, a interposição eu faço. Porque no direito penal a gente tem interposição, né? Por exemplo, vai depender do recurso. Apelação, por exemplo, você tem interposição num prazo e você pode, posteriormente, nessa interposição, você pode pedir o prazo para que você apresente as razões depois, para que seja intimado depois para apresentar as razões. Você não precisa apresentar tudo junto como é no direito civil. E aí, eu geralmente faço isso. Eu acho que é questão de ética minha, eu gosto de fazer isso. Eu já interponho, quando dá o prazo ali, o prazo é muito pequenininho, a depender do recurso, se for um res, se for uma apelação, o prazo é pequeno, 5 dias, então, para apelação, para poder você interpor. Então, o que eu faço? Eu já interponho ali, já deixo só a petiçãozinha de interposição e aí vou conversar com o cliente. E aí digo, olha, já interpus aqui, você pode ficar comigo, você pode contratar outro advogado, não tem problema, agora você vai ser intimado para poder apresentar as razões. Então, na hora de apresentar as razões, que é o recurso mesmo, de fato, aí você vai ter que pagar pelo recurso. Eu costumo fazer isso. E esse advogado, ele nem isso fez. Ele simplesmente perdeu o prazo da interposição do recurso, e isso é um erro fatal para o advogado. E aí, foi quando ele foi explicar lá, né, na OAB, na defesa dele, que ele não interpôs o recurso porque ele tinha sido contratado só para audiência. Prove. Não tinha prova. Sabe por quê? Porque não estava especificado no contrato dele. Ele até fez o contrato, mas ele não botou no contrato que era só para uma audiência. E aí, resultado, ele perdeu o prazo e, obviamente, foi condenado, né? Então, o negócio pegou mesmo para ele. Então, é por isso que eu quero que vocês se atentem a isso. E é uma dica que eu dou para vocês aqui, que não cometa esse erro, não. Se você pegou, mesmo que você pegue até a sentença, abrir o prazo para o recurso, se você não tiver conversado com o cliente ainda, entre com a petiçãozinha de interposição. E aí, na petição de interposição, você já pede um prazo para que você possa apresentar as razões depois. Porque aí você ganha tempo, você ganha o cliente, você ganha a confiança dele, e ele não vai te largar, e ele vai pagar o que for necessário. Você vai dizer, olha, eu já interpus aqui, mesmo sem você pagar, eu já deixei aqui, mas um recurso mesmo, que são as razões, a gente vai ter um prazo para apresentar. Aí a gente vai agora conversar para a gente fechar o contrato, para poder eu entrar com as razões no tempo oportuno, na hora que for intimado.